O Lucas da Silva, de 19 anos, morava em São Bernardo do Campo com a sua mãe, com o seu padrasto, Admilson, e com seu irmão caçula, Tiago, em uma casa onde muitos conflitos aconteciam, especialmente por causa do Admilson, um homem abusivo, controlador e agora criminoso. O Lucas foi criado em uma família bem modesta, com 6 irmãos, e o Lucas era pedreiro e gostava muito do seu trabalho. Mas quanto à sua vida pessoal, ele viveu os seus anos de vida sob o controle opressivo do seu padrasto. O Admilson é descrito pelos irmãos do Lucas como agressivo e possessivo. Ele chegava a restringir a convivência do Lucas com parentes e com amigos e trancava a família em casa. Além disso, e o mais problemático aqui é que ele demonstrava ciúmes doentio, especialmente com o Lucas. A mãe dele, a Rosimeire, tentava justificar o comportamento do marido, com quem está há 18 anos, como algo de outra geração, ignorando os diversos apelos dos seus filhos para se separar. Além disso, as investigações revelaram que o Admilson não era só um homem bruto, muito folgado, abusivo, problemático. Ele pode ser também um abusador de menores. Acontece que, conforme os relatos de pelo menos 3 irmãos do Lucas, eles teriam sofrido abusos sexuais na infância por parte do padrasto. Os abusos teriam acontecido sempre quando a mãe deles saía para trabalhar ou quando ela estava dormindo na casa. E é dito que ele ameaçava esses meninos caso eles contassem para alguém tudo o que sofriam nas mãos dele. E de acordo com os irmãos, os abusos aconteceram dos 9 anos de idade até os 14, em diferentes épocas em cada um deles. E diante desses relatos, há a suspeita também de que o Lucas também tenha sido uma vítima do Admilson, uma vítima de abuso sexual, dado o foco obsessivo que o seu padrasto tinha nele. É relatado também por familiares que o Admilson tinha muitos ciúmes do Lucas com a filha do pastor da igreja que ele frequentava, uma menina que o Lucas tinha bastante interesse e queria iniciar um relacionamento. O Admilson chegava a rasgar as roupas do menino para tentar impedir sua participação nos cultos religiosos, então um comportamento completamente fora do normal. E é possível também afirmar, diante de todo esse contexto, que viver nesse lar deve ter sido um verdadeiro inferno para esses meninos, tanto que vários irmãos do Lucas deixaram a casa ao crescer. Um deles deixou a casa aos 14 anos de idade. Já o Lucas e seu irmão mais novo continuaram vivendo ali, e eles eram impedidos até mesmo de visitar os seus parentes. E essas proibições sempre partiam do Admilson. É claro que ele queria ter o Lucas sob o seu controle total, assim ele evitaria que o Lucas se abrisse com alguém sobre o que possivelmente ele vivia naquela casa. E esse é o padrão de todo abusador, ele sempre vai isolar a sua vítima, para que assim a vítima não consiga se abrir com alguém, não consiga sair daquela situação, não consiga encontrar uma rede de apoio para ajudá-lo. E pouco antes dos fatos, o Lucas planejava sair de casa, porque ele tinha conseguido um novo emprego em que ele ganharia um bom salário. E aí ele já estava até vendo uma casa para alugar, para morar sozinho, estava querendo começar um relacionamento, e isso teria desencadeado os ciúmes do Admilson. Em uma mensagem enviada pelo padrasto ao pastor da igreja, ele revelou sua frustração com a suposta indisciplina do Lucas, apenas pelo menino querer a sua independência. E foram nessas mensagens que ele deixou registrado o que ele já tinha desejo de fazer. Ele escreveu que já tinha pensado em tirar a vida do Lucas. Bom, e todo esse contexto nos leva à noite de sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Naquela sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, o Lucas, a sua mãe, o Admilson e o irmão caçula do Lucas comeram bolinhos de mandioca, enviados à casa como um presente pela tia deles. Esses bolinhos foram preparados pela Cláudia, tia de consideração do Lucas, irmã do Admilson, e ela morava bem próximo ali da casa deles. A família consumiu os bolinhos antes do jantar, mas cerca de 20 minutos após comer, o Lucas começou a passar mal. É dito que ele estava sentado em sua cama e ele deu um salto repentino, caiu no chão já com o corpo convulsionando, com o rosto roxo e também com os membros contorcidos. A família inicialmente pensou que ele pudesse estar tendo um ataque epilético, e em um esforço desesperado para tentar salvá-lo, o seu irmão mais novo e também um vizinho o levaram às pressas para uma unidade de pronto atendimento. E lá, logo de cara vendo os sintomas, o médico deu o diagnóstico que o Lucas provavelmente havia sido envenenado. Ele então foi imediatamente transferido para a UTI do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo e sua condição era gravíssima.
No sábado, no dia 12 de julho, ele estava entubado fazendo hemodiálise, porque afetou também os seus rins e ele estava em estado grave. Os relatórios médicos posteriores revelaram que o Lucas sofreu uma parada cardíaca, mas ele foi reanimado por 20 minutos. E aqui tinha a preocupação de possíveis danos neurológicos nele. A sedação dele chegou a ser suspensa para avaliar possíveis sequelas cerebrais, mas, infelizmente, após 10 dias de internação, o Lucas não resistiu. E essa notícia é muito triste. E ela veio à tona com a confissão do principal suspeito desse crime. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu quero falar com vocês sobre todos os planos que o Lucas tinha, que foram interrompidos por causa de um sentimento cruel, covarde e macabro do seu padrasto, que entrou na vida dessa família apenas para causar destruição na vida desses irmãos. Esse homem, o Admilson, não é um homem provedor, não é um homem carinhoso, ele não é um homem bonito, obviamente, ele não é um homem agradável, ele é um homem grosso e agora sabemos um criminoso, supostamente abusador de menores e assassino. E eu me pergunto, qual é o aspecto positivo que fez com que a mãe desses meninos colocasse esse monstro dentro da casa dela, tirando a paz deles e também os transformando em vítimas de abusos sexuais. E agora, o seu filho teve a vida tirada por este homem. Muita gente pode falar que essa mulher também é vítima dele, e eu não duvido disso. Mas as vítimas reais, crianças que foram colocadas e expostas a este homem criminoso, foram os irmãos do Lucas e o próprio Lucas. É dito que eles foram abusados desde os 9 anos de idade. E o papel da mãe é proteger os seus filhos e não expor eles ao risco ou a uma pessoa criminosa. Obviamente, ela poderia também não saber, mas ainda assim é muito questionável. Bom, agora voltando à investigação, logo ficou claro que o Lucas havia sido vítima de um crime premeditado. Com isso, a Polícia Civil de São Bernardo do Campo, sob a liderança da delegada Liliane Doreto, do 6º Distrito Policial, iniciou uma investigação imediata sobre a suspeita de envenenamento. Esse caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas inicialmente as suspeitas recaíram sobre a Cláudia, a irmã do Admilson, que preparou e enviou, através da sua filha de 9 anos, aqueles bolinhos para a família. Os irmãos do Lucas chegaram a suspeitar dela por causa de discussões que ela já havia tido com o Lucas. Um dos irmãos dele, em uma entrevista, falou que uma vez a Cláudia pediu que o Lucas mexesse em uma parte elétrica da casa dela. Ele sabia mexer bem nessa parte, mas ele não quis fazer esse trabalho. Isso teria gerado um certo atrito entre eles. Então essa poderia ser uma motivação muito pouca coisa, mas poderia ter sido. Mas a Cláudia, em seu depoimento, negou veementemente ter adulterado aqueles alimentos. Ela insistiu que os bolinhos foram enviados ali em um gesto bom para a família. E, na verdade, os investigadores também não conseguiam encontrar uma motivação real para a Cláudia fazer algo assim contra o Lucas ou contra a família do seu irmão. Bom, a investigação continuou ocorrendo até que a polícia fez uma acariação entre ela e o Admilson. E, a partir disso, a investigação mudou completamente de rumo e ele passou a ser considerado o principal suspeito de ter envenenado o Lucas. Entre as contradições, a delegada explicou que o padrasto primeiro disse que a irmã dele ofereceu aqueles bolinhos, mas tem uma mensagem de áudio que comprova que ela apenas avisou que havia feito bolinho. E ele pede para que ela envie alguns dos bolinhos para casa dele. E eu vou deixar esse áudio aí para vocês ouvirem. De mandioca. Depois você manda uns para mim. Também encontraram as mensagens em que ele falava para o pastor que não aguentava mais a conduta indisciplinada do Lucas, apenas pelo fato do menino não querer mais viver na casa, e que já tinha pensado em tirar a vida do menino. E aqui ele fez uma confissão do desejo que ele tinha e que depois ele colocou em ação. E o que aconteceu naquela sexta-feira é que o Admilson quem teria pedido que a Cláudia enviasse os bolinhos para sua casa. E ele que recebeu o alimento no portão das mãos da filha da Cláudia, que levou aqueles 5 bolinhos em um pote de margarina até o portão da casa. E depois foi o Admilson que distribuiu aqueles bolinhos para toda a família. E apenas o Lucas passou mal após consumir o alimento. Segundo a delegada, o Admilson
Admilson preparou e serviu os pratos, entregando bolinhos específicos para cada membro da família. E com tudo isso, a polícia passou a considerar o Admilson como o principal suspeito, especialmente à medida que o seu comportamento e também o seu histórico com a família foram examinados mais de perto. Diante de todas essas evidências, ele é o único que teria motivações para fazer isso contra o seu enteado, que ele chamava de filho. Bom, a maior desconfiança é que ele preferiu ceifar a vida do Lucas do que vê-lo livre e longe daquela casa. Ele não queria que o menino conquistasse a sua independência, não queria que o menino começasse um relacionamento com a menina que o Lucas gostava, então ele preferiu tirar a vida do Lucas do que ver o menino livre. Bom, na terça-feira, no dia 15 de julho, a investigação se voltou completamente para o Admilson e quanto às contradições, inicialmente ele afirmou que haviam 8 bolinhos naquele pote, mas depois falou que na verdade eram 5. Ele também ficou insistindo que a Cláudia havia oferecido o alimento, apesar de todas as evidências provarem que ele quem pediu os bolinhos. E outro detalhe condenatório veio do depoimento da mãe do Lucas, da Rosimeire. Acontece que quando o menino começou a convulsionar ali no chão do quarto, o Admilson não ajudou imediatamente. Em vez disso, ele foi calmamente para a cozinha fazer um café, deixando que as outras pessoas levassem o Lucas até o hospital. E esse comportamento dele contrastava fortemente com as suas alegações de ser um padrasto muito preocupado e desesperado para salvar o seu enteado. Ele falava que via o Lucas como um filho, mas sequer socorreu o menino. E ele também se negou a usar o carro que eles têm ali na casa, um Fusca. Ele alegou que o carro estava difícil de tirar da garagem. Mas na verdade é dito que ele sequer tentou tirar o carro da garagem naquele dia. Ele ficou apenas fazendo café na cozinha da casa enquanto tudo isso acontecia. Bom, e após ser preso, o Admilson finalmente confessou o crime. Ele disse que realmente misturou chumbinho no creme de leite, que ele usou como se fosse um molho ali para passar o bolinho e deu para todos da casa comerem. Mas agora ele inclui a sua esposa também aqui no crime. Ele falou que pediu para ela comprar o chumbinho para ele, para matar ratos. E ela foi quem comprou aquele chumbinho e entregou para ele. Ela comprou de um rapaz ali da região, que inclusive foi preso, mas pagou uma fiança e foi solto, porque para quem não sabe é proibido a comercialização de chumbinho. A delegada agora concluiu que realmente a motivação do Admilson foi o tempo todo passional, porque ela acredita que realmente esse homem era apaixonado pelo Lucas, fora que ele é possessivo, manipulador e muito ardiloso. E agora foi descoberto também que o chumbinho não estava no bolinho em si, e sim no creme de leite que eles usaram como um molho para o bolinho. Começa aqui, toda a história. O que é coisa? Nessa história, eu estou enrolando sozinho, então não tem mais gente. O que acontece? Eu fui a Minas Gerais, trouxe um pouquinho de pólvora de carregar espingarda. Pedi para minha esposa comprar um chumbinho para mim. Ela comprou. Que tipo de chumbinho que é? Um potinho de chumbinho. Para que é esse chumbinho? Era para misturar o chumbinho para matar ratos, mas para ficar mais fraco com a pólvora. Eu peguei, comprei um potinho de creme de leite, certo? Veio os bolinhos. É só eu vou errar, não, viu? Veio os bolinhos. Coloquei um pouquinho de creme de leite, coloquei um pouquinho de chumbinho e coloquei na boca. Cortou minha boca. Deu um pouco pro Lucas, deu um pouco pro Thiago e deu um pouco para ela. Todos os quatro comeu com ela, comprou chumbinho. Ela pagou R$25 no chumbinho na loja do Paulo em Diadema. Acabou. Loja de quem? Do Paulo em Diadema. Então vocês colocaram esse chumbinho no bolinho mesmo? Não, mas aí eu coloquei no potinho de creme, naquele bichinho de leite. Como é que chama aquele bichinho de creme? É creme de leite, não é isso? É creme de leite. E aí misturei, mas já estava fraco. Não coloquei tudo, não. O Ganza, já te ligo aí, eu tô com o objetivo aqui, já te ligo, já, por favor. Não coloquei tudo, não. Aí coloquei, misturei, comi primeiro. Eu já estava tomando aquele remédio de serió, não sei. Já não estava com a cabeça muito boa, né? Agora, numa prisão dessa, eu sozinho, e negra organizada, e volto a repetir, estupro eu não tenho nenhum, não fiz estupro nenhum. Agora, eu quero ela presa. Me fala uma coisa. Por que vocês fizeram isso? Porque eu queria me matar. Eu queria me matar. Eu queria acabar com a minha vida. Entendeu? E aí dei um pouquinho para cada um. E o mais que sofreu foi o Lucas.
E o chumbinho, quem comprou foi ela, pagou R$25 na loja do Paulo Boff em Diadema. Paulo Boff? Paulo Boff, Jardim Casuso, e ele vende. É 25 conto, acabou. É todo mundo na cadeia. E estupro eu falo pro senhor. Eu não devo, não sou estuprador, eu sou homem. Viu? Certo? Eu quero é no seguidor, porque ó, tá todo mundo dando risada de mim aí. Isso é alegado aqui pelo próprio Admilson e aparentemente a investigação já está se voltando para confirmar tudo isso. E ele teria misturado o chumbinho naquele molho, no creme de leite, oferecido para a família, mas apenas o Lucas passou mal. O Admilson, em sua confissão, falou que queria tirar a própria vida e por isso teria feito isso. Mas ainda assim, conforme eu falei, precisa fazer testes para comprovar essa versão, porque eu acho bem estranho apenas o Lucas ter passado mal ao consumir o alimento, sendo que todos teriam consumido aquele molho do creme de leite. Bom, a delegada está investigando também a mãe do Lucas, a Rosimeire, porque ela e o seu filho mais novo não falaram sobre esse creme de leite, todos eles ocultaram essa informação, e eu acredito que ela também não tenha falado sobre ter comprado o chumbinho para o marido. Bom, o Admilson negou que tenha abusado dos enteados, ele falou que não fez isso, mas aqui é a versão do criminoso, então ele pode sim estar mentindo. A delegada descreveu o caso como uma história macabra de subjugação emocional e psicológica ao longo de anos, e para ela o caso já está quase encerrado, mas agora a mãe do Lucas também está no foco aí da investigação, e é muito justo que isso ocorra se ela realmente ocultou informações aqui da investigação. Quanto às alegações de abusos sexuais, a delegada irá abrir um inquérito separado para investigar esses crimes que ainda não estão prescritos, apesar de terem ocorrido há vários anos. E a Cláudia, a irmã do Admilson, foi oficialmente isenta de suspeitas. A investigação concluiu que ela não tinha qualquer motivo para prejudicar o Lucas, e seu papel se limitou a preparar aqueles bolinhos a pedido do seu irmão, que depois tentou incriminá-la de todas as formas possíveis. Bom, pessoal, esse é mais um caso triste de envenenamento que aconteceu aqui no Brasil. Esse caso em particular, todos eles mexem muito comigo, mas esse em particular mexeu muito comigo porque eu tinha muitas esperanças do Lucas se recuperar daquela internação. Quando eu fiz o primeiro vídeo, ele ainda estava tentando se recuperar, mas no domingo veio essa triste notícia de que ele não resistiu, com apenas 19 anos. É extremamente triste ver um menino tão novo ter a vida ceifada por esse homem cruel e covarde. Bom, espero que ele pegue o máximo de anos de cadeia, o Admilson, que seja investigado por abusos sexuais e também por possíveis outros crimes. Eu vou continuar acompanhando esse caso, mas a princípio está encerrado, são essas informações que nós temos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.